Bem, vamos lá, gente. Enfim, né? Estamos aqui, né? Deu uma queda na internet, porque essas coisas acontecem, tá bom? Pode ser que aconteça durante a nossa live, não tem problema, faz parte, né? Faz parte cair. É o processo da internet, todo mundo, né, conectando a internet, faz parte desse processo. Bem, estamos aqui, né, com muita alegria para poder iniciar aí nessa pois é, Isa. A Isa tá dizendo aqui, é a chuva, meu filho. É muita chuva chegando por aí, faz parte do processo, né? É a- Quando cai, tem que cair mesmo, vida que segue. E é isso. Pois bem, gente, muito obrigado pela presença de vocês. O pessoal vai chegando. Como é live, né? Isso. Olha, já começou. Aqui tá chovendo muito. Eita. E eu achando que ia sido eu. Tu caísse e eu aqui dialogando. Aí eu, enfim, falei com as pessoas, não sei se ninguém me escutou, mas É. eu vi Lu, eu vi Dri, vi muita gente aí. Ah, tá. Oxe, aqui tem um bocado de gente aqui. Isaré tá por aqui, maninha. Beijos, Aboi. Keilinha. Inclusive, Keila é uma das fotógrafas que está presente, né, com suas imagens, seus registros maravilhosos. Keila Castro e Alita Mota, né, são duas fotógrafas maravilhosas que estão também participando aí, né, desse momento, para mim, né, histórico, e acredito que as pessoas que também gostam muito de mim. Bem, gente, então vamos lá, né, para não perder muito tempo e não cair de novo essa internet. Antes que Deixa eu não colocar caia, né? antes que caia. Gente, então, essa live, ela é uma sequência de lives que vão acontecer, não muito, serão três, né? Até a data do lançamento aí do livro, do meu primeiro livro, que tem como título Sulear, Conscientização e Emancipação Social. Tá? O livro ele foi inspirado no espetáculo que eu participei, produzi, dancei, dirigi, enfim, né? Coreografei. E aí é um espetáculo muito lindo, né? E precisava ter esse livro, né? Esse registro. E aí, esse livro, ele está dentro do projeto, né? Da Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura daqui do estado de Pernambuco, tá bom? Então a gente vai dar sequência aí. Esse livro vai ser lançado ainda esse mês, então aguardem, né? Já está quase, né, nos meandros finais aí para poder finalizar. Já chegou, inclusive, o ISPN, o registro do livro. Fiquei muito feliz, né? E aí na terça-feira vai ter uma outra live com Amanda Ganimo, que vai ser que é a bibliotecária, né, que vai já falar sobre essa relação de registros, para quem quiser ter interesse sobre o livro. Mas bem, hoje a nossa live tem como temática criação e revisão, né, nessa relação de curiosidades do livro. Então a gente vai aqui bater um papo mesmo, né, Tiago? Vai ser uma coisa bem tranquila, bem relaxada, tá? Nada muito aprofundado, tá? Bem, e aí, antes de começar, tem um. Não, antes de tem começar, eu quero mandar um beijo pra tia Lucy, que eu tô vendo que ela tá dizendo que ama nós dois. Ama a senhora também, tia. Beijo. Inclusive, ela comprou um munguzá, viu? Vai ter um munguzá semana que vem. Ai, meu Deus, vou ter que ir aí. Vai ter que vir do Canadá, porque Tiaguinho está morando no Canadá, vai ter que vir do Canadá para cá diretamente. Não, acho que não vem agora não, tá com muita pandemia aqui, acho que não vale muito a pena não. Já já, né? Vou pegar esse munguzá pra depois. Tá difícil aqui no Brasil. Então, veja bem, gente. Eu preciso falar, né, obviamente, o currículo desse meu amigo, desse meu mentor, desse meu irmão, né, desse meu guia na vida e na dança, e agora no livro, né? E também é minha relação jurídica aqui, né? Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou ver. Porque Tiago Bione é formado em Direito, ele tem mestrado em Linguística, ele mandou um roteiro. Eu falei, ó, pode mandar tudo, tá certo? Só que detalhe importante, eu não consegui, eu não consegui imprimir, tá no celular, não tem como eu ver, mas eu vou falar aqui mais ou menos. Formado em Direito, mestrado em Linguística no Canadá, né? Ele já cantou, já dançou, ele poliglota, né? Eu tenho que falar isso também, porque tem que me mostrar com a minha amizade, né? Fala inglês, francês, libras, japonês. Gente, ele fala japonês, amigo, que é isso? Japonês, achou pouco, né? Ele fala italiano, espanhol, enfim, né? Maravilhoso. É uma das pessoas mais humildes que eu conheço pela sua relação com a inteligência, com o conhecimento vasto que ele tem. Ele faz crochê, ele cozinha, ele canta, dança, já falei, né? Ah, e sabe a vida do sexy man. Importante. Bem, então, Tiaguinho também participando aqui do livro, né? Desse contexto bacana aí na minha vida. Agradeço muito, Tiaguinho. Muito obrigado de verdade, de coração, tá? Prazer. E eu queria, bom, eu acho que é importante apresentar o convidado, mas acho que também é importante relembrar a qualificação do apresentador e de quem está dando essa live, esse momento de conversa com a gente. A Alan, eu acho que, bom,
quem está aqui conhece Alan, mas não sei se todo mundo conhece o currículo de Alan. Alan, ele é licenciado em Educação Física pela UPE. Ele é mestre em Educação Física também pela UPE e a Federal da Paraíba. É professor universitário, já é a profissão dele, uma grande parte da vida de Alan é essa relação com os alunos e com produção de conhecimento, porque também tem publicações, tem participações em congressos, e além de toda essa parte acadêmica, que é uma parte que é desenvolvida, né, mais tarde, na vida já no Alan adulto, mas desde o Alan jovem, né, adolescente, criança adolescente, ele já é artista, bailarino. Ele é diretor agora também em várias obras, não só nessa que a gente vai falar hoje, mas de outras coisas também. Coreógrafo, produtor cultural, mentira, cantor não. Ele, mas autor. Não sei agora no seu primeiro livro, porque ele achou pouco ter esse currículo todinho, ele queria adicionar ainda agora a literatura no currículo dele. E me surpreendeu muito, porque, eu conheço a Alan faz muitos anos, eu e a Alan se conhecem desde adolescente, claro, a parte da dança e de bailarino sempre foi muito óbvia, sempre foi muito o que constituía a vida da Alan, e de repente a Alan me surge como autor. E eu queria que ele dissesse, não só para mim, mas para todo mundo que está escutando, como foi que surgiu essa ideia e por que você decidiu transformar essa arte, traduzir a arte da dança na literatura. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, né? Tentar não me emocionar, porque eu posso parecer uma pessoa, né, bem firme e tal. É só uma caixa aqui, uma carapaça. Bem, gente, então, Tiaguinho, veja bem, como você falou aí, né, fiz graduação em Educação Física, mestrado, né, em Educação Física, pretendo ir para o doutorado, e um dos desejos que eu já tinha era, assim, né, escrever um livro, e aí, especificamente, um livro também que falasse de dança, mas só que eu venho dizendo, inclusive eu falo no livro, que o meu percurso com a dança começou com a dança, aquela dança virtuosa, né, espetacularizada, e depois eu vou passando por uma transição para a dança mais reflexiva. E aí, de uns tempos para cá, a minha forma de dançar, de pensar a arte, a dança, enfim, a minha vida é através da reflexão. E essa reflexão que eu faço com a arte, com a dança, me leva para outros patamares, inclusive no meu âmbito de trabalho como professor universitário. E, obviamente, que dois grandes espetáculos, né, os dois últimos grandes espetáculos que eu desenvolvi, juntamente, né, com a bailarina, coreógrafa, diretora Manuela Freitas, nós desenvolvemos aí dois espetáculos lindos, né, Falso Brilhante e Sulear. E aí, quando eu levei para ela essas ideias, era assim, tipo, era ideias que eu já vinha, sabe, matutando, martelando, pensando há muito tempo. E foi fluindo, né? E fluiu e saiu. O espetáculo Sulear, ele aconteceu em 2019 no Teatro Barreto Júnior. Foi uma temporada de, se eu não me engano, 4 espetáculos, quatro apresentações, diga. E aí, bem, passou, né? Em 2020 veio a pandemia, mas no final de 2020 a gente conseguiu, né? Pela Lei Aldir Blanc, transformar Falso Brilhante em filme e Sulear em livro, né? Ideias que eu também levei para a minha antiga parceira de dança. E nessa relação, eu fiquei muito feliz porque eu já queria trazer, como eu falei, né, uma relação com a dança, mas também falando sobre outras coisas. Não só de dança, né? Falando sobre a cultura, sobre história, sobre as relações geográficas, porque Sulear, ele fala sobre isso, e no percurso dessa live eu já falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Então, assim, tinha essa vontade de querer expressar isso, não só com o meu corpo, com a minha arte, com a minha dança, mas também com a escrita, para alcançar outros patamares, outras vertentes, outros âmbitos, né, que provavelmente a dança talvez não alcance. E também, obviamente, na relação, né, além de satisfação pessoal, satisfação profissional, né? Ampliar essas possibilidades e tentar experimentar mesmo. Acho que a ideia era essa, me experimentar, até porque o percurso que eu tive para desenvolver esse livro foi muito curto, né? Assim, enfim, o tempo para cá foi muito curto, eu tive que fazer o livro sozinho, por diversos motivos aí, tive que finalizar esse livro sozinho, então foi muito árduo, mas foi muito gratificante, né? Então, era esse foi o meu motivo, assim, minha instigação, digamos assim. Mas todo parto, né, é dolorido e você parir uma obra. Então, eu acho que a gente, como artista, acaba colocando muito sangue da gente em tudo que a gente produz, seja escrito, seja cantado, seja falado, seja dançado. Então,
é duro realmente produzir qualquer coisa, mas é muito gratificante. Eu tenho certeza que agora, quando você olha para trás e vê o seu projeto pronto, tudo que passou valeu a pena. Valeu, porque, tipo, por exemplo, a gente tá na pandemia, não tem como a gente sair pra se divertir, não tem como. Mas os amigos querem se encontrar virtual, querem marcar. Só que o tempo que eu tinha livre era para desenvolver o livro. Então eu falava, olha, gente, Uhum. por favor, tenha paciência, a gente vai se encontrar virtualmente, vai bater um papo. Uhum. Então, sabe, pra ter ideia, eu tenho uma sobrinha minha que ela dança, é uma sobrinha prima, digamos assim, que ela tem, sei lá, 5 anos, mais ou menos. E ela dança, ela ama a dança, e ela me ama de uma maneira que a filha nunca imaginou, assim, não tem nem, né? Uhum. Ela tem a relação com a dança. E pra falar com ela, eu falo com ela, sabe quando? Quando eu tô no trânsito, quando eu tô almoçando, quando eu tô jantando, porque é o tempo que eu tenho parado, entre Uhum. aspas, pra poder me comunicar, né? Enfim, e aí a gente vai achando subterfúgio, mas vai dando conta. Obviamente, né, que tipo, é o meu primeiro livro. Pode ter algumas lacunas, vai ter, qualquer obra tem lacunas, né? Nenhuma obra está finalizada, na verdade, Tem uma né? obra finalizada. Nenhum artista vai olhar para o que produzir e vai dizer assim, pronto, agora tá perfeito. Não. Não vai. Não vai. A obra, Inclusive, a obra, ela vive, a gente bota ela no mundo e deixa ela ter vida própria, né? Tipo, as outras pessoas vão participar a partir daí, no feedback, nas críticas e nas percepções da obra, na contínua construção da obra, não tem fim, realmente. é verdade. Não, e outra coisa, né? É, assim, tipo, eu finalizei, né? Aí de repente eu fui pro. Eu fico vendo algumas pessoas que desenvolvem alguns comentários mais aprofundados, né, na base epistemológica, que eu me aproximo, que é a materialismo histórico e dialética. E aí, e aí eu vejo alguém falando de um autor que eu trabalhei, sabe? Aí eu, eita, dando, assim, não sei o que, você já fica pensando, né? Não, mas peraí. E aí eu cheguei num ponto e falei assim, peraí, não vou, sabe? Tipo, já, porque a escrita em si já terminei, né? Agora estamos no Uhum, processo, digamos que burocrático, digamos assim, né? Então, aguardando esses meandros para poder lançar o livro. Então, assim, tipo, eu prometo para mim mesmo, tipo, não vou mais tocar no livro na questão estrutural, porque sempre vai ter coisa para você alimentar, né? E acho uhum, que é mostrar tipo, que nesse momento, nesse corte temporal, eu sou isso, eu fui aquilo, né? E eu desenvolvi isso porque eu era isso nesse momento. uhum, Esse livro, inclusive, vai ficar disponível durante 10 anos, porque a Lei Aldir Blanc, ela exige que nós disponibilizemos gratuitamente. Tem gente falando assim, me diz para eu comprar, já vou comprar, né? Muitos alunos meus, muitos amigos. Olha, não se preocupa, vai ser gratuito, vai ser digital, porque tem que estar uhum, disponível, né? Não teria lógica fazer um livro físico para ficar disponível durante 10 anos. Não tem uhum. condições. O dinheiro não. Então, É. ela é digital, obrigatoriamente digital e obrigatoriamente gratuito para todo mundo, quem Uhum, tiver ter acesso. Né? uhum, Ainda hoje é o site também dá outras áreas, enfim, mas vai ficar disponível. Então, daqui a 10 anos, né, uhum. se eu quiser fazer uma segunda edição do livro, por exemplo, ele vai. Ele, óbvio, né, vai ter modificações, porque daqui a 10 anos eu vou ser uma outra pessoa. Hum. Né? Alan, eu Então, queria te perguntar sobre essa questão isso de mudar. Eu achei muito interessante você ter começado a falar sobre essa questão como em maturidade artística, né? E do como você se envolveu na dança e ele era só a dança no começo do seu desenvolvimento como bailarina, era só um entretenimento, né? Você dançava para se alegrar e para alegrar os outros. E com o passar do tempo, você com o amadurecimento tanto pessoal, que você envelheceu e a gente amadurece com a idade, quanto o seu próprio amadurecimento artístico, você disse que mudou. Você disse que passou a fazer uma dança mais reflexiva. As suas duas últimas produções, elas refletem claramente isso, né? A gente tem Falso Brilhante, que tem essa crítica social muito forte sobre a ditadura, né? Inclusive sobre questões atuais, porque é uma discussão, apesar da ditadura ter sido um momento histórico, né, do Brasil, ainda tem desenrolares, né, na atualidade, e você trouxe isso no Falso Brilhante. Do mesmo jeito, você também trouxe no Suleá questões de descobrimento, de colonialismo, de descolonialização, de miscigenação, que também são pontos muito, muito importantes na contemporaneidade que nós temos hoje. E tudo que você faz é muito embasado, e a grande prova do embasamento é que essa produção teve uma pesquisa muito forte, tanto que gerou um livro.
Então, e quem assistiu o espetáculo vai entender, você daquele espetáculo, ele é minucioso, ele é pensado, ele é detalhado e, além de tudo, ele é muito poético. Mas tem uma estrutura científica por trás dele muito grande, revelada no seu livro. E o que eu queria lhe perguntar é justamente isso. Como é onde foi que teve essa mudança? Onde foi que você transformou? Onde foi que você achou necessário que a dança deixasse de ser entretenimento e passasse a ser arte, passasse a ser poesia, e passasse a ser reflexão e crítica social? Sim, sim. Então, uma coisa que a gente aprende na escola é que existe a pontualidade. Por exemplo, não tem que querer criticar a escola, não é isso não, tá, gente? Por favor, a escola é muito importante e tem uma função social fundamental ainda no na nossa humanidade. Mas, assim, a gente aprende na escola, né? Enfim, tem motivo para isso, de que no dia tal, na data tal, aconteceu tal coisa, né? E aí e a gente vai acostumando com esses pontos específicos datas históricas, por exemplo. E não é bem assim, né? A gente sabe que para acontecer aquele movimento que aconteceu no passado na história, recente ou muito antiga, precisou de vários motivos, alguns vários fatores que culminaram naquilo, né? Então, eu costumo dizer que essa é a minha transição da dança espetacularizada, de querer sempre agradar, porque foi a minha base das danças populares, né? E as danças populares naquele recorte, né? Que eu vinha, enfim, da década de 90, os anos 2000, tinha esse intuito de trazer alegria a gente ouvia muito, o turista, tal, 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 enfim, né? Traz essa alegria toda. Só que, hoje em dia, eu tenho essa consciência, porque eu venho fazendo essa reflexão pessoal, essa autorreflexão. E a minha vida, a minha família, ela é muito musicalizada. A minha família, ela é muito festiva. E a amplitude musical, eu escuto, sei lá, de Beatles a Caetano, de Chico Buarque a Pink Floyd, sabe? Assim, é muito amplo o aspecto Uhum. assim, musical é muito amplo. E os meus tios, que são as minhas referências, né? Minha mãe, né? Luci, maninha, tio Lúcio, meu padrinho, irmão gêmeo de maninha, tia Albertina, tia Lúcia, eles foram fundamentais para hoje em dia eu ser o que eu sou, nessa minha reflexão com relação à sociedade. Porque eles sempre se posicionaram, né? Assim, com o pensamento, com as suas ideologias, né? Num vínculo de conscientização social, humana, sabe? Solidária, de sempre querer ajudar, de sempre compartilhar. Então, os seus ideais sempre eram vinculados com os projetos políticos, sociais, e não, sabe, de quem esteve manipulando. Enfim, então, essas coisas, e eu escutei muito Raul Seixas, escutei muito, sei lá, Edson Gomes, Chico Sainz, enfim, artistas que trazem suas letras um cunho político, sabe? Um cunho de reflexão. Chico Buarque, Milton Nascimento, eu sou fã. O espetáculo Falso Brilhante tem muitas músicas interpretadas por eles, mas cantadas, enfim, tem letras Compostas. de Milton. O Tulear também tem músicas de Milton, porque eu sou muito fã de Milton, né? Enfim, para mim ele é a voz do Brasil, ele é a alma do Brasil, e aí, assim, tipo, sabe, artistas, eles Regina, né, que sou muito fã, artistas que trazem isso. E aí, eu comecei a perceber que aquelas músicas não foram aleatórias, elas trouxeram isso. Então, assim, foi um processo, foi um percurso, percebendo que também, ao entrar na graduação, né, e a gente começa a ver realmente a diferenciação do que é o estudo na vida de uma pessoa, sabe? Ao ir Uhum. para o mestrado, e aí já é um patamar realmente um pouco diferenciado, e eu compreendo isso, sabe? E é um patamar de privilégio, eu não posso deixar, realmente isso sabe? E aí, o que fazer com esse poder, com esse conhecimento que você tem, enquanto privilégio que você conseguiu ter, que você conseguiu acessar? É só para você? E aí me faz lembrar a fala que eu escutei hoje, né, de um programa que foi gravado há pouco tempo, da artista Samantha Schmutz, falando: adianta ter milhões de seguidores, adianta ter pessoas, vários amigos, adianta ter uma plataforma, sabe? E você não saber usar essa voz. Não foi Uhum. por acaso que eu fiz uma tatuagem de uma bandeira, né, GL, enfim. Antigamente era GLS na época da gente, né? Mas É. agora LGBT. É. LGBTQIA+, enfim. É. E não foi por acaso, foi pela plataforma que eu estou, sabe? E não é muita coisa.
não é nada, mas é alguma coisa. Mas é As alguma pessoas coisa. se influenciam, as pessoas sabem se aproximam. Eu escutava estudante, eu escuto até hoje estudantes chegando para mim, meninos e meninas, não tão jovens, adultos também, dizendo assim, poxa, professor, eu queria dizer para o senhor, enfim, que eu sou gay, que eu sou lésbica, mas minha família não aceita, não posso falar para a sociedade, tá, tá. Ou seja, tá, mas fico muito feliz porque vejo o senhor como professor universitário. Tá. Então, assim, são coisas que comecei a refletir, peraí, por que não também utilizar a dança? Por que não utilizar a arte como forma de plataforma, né, como modo de plataforma para poder trazer esse diálogo, essa reflexão? Então, assim, a minha dança, ela pegou esse percurso histórico da minha vida, e eu venho refletindo sobre isso, e aí, obviamente, que esse start, ele aconteceu com essa qualificação mais elevada dos estudos, isso é fato. Por exemplo, a minha formação na UPE, e eu estou muito feliz, muito grato por eu ter realmente ido para lá, porque eu tive professores fantásticos, sabe? De conscientização humana. Pessoas que ganham bem, obrigado, poderiam ganhar muito mais pela potência que eles são, mas ganham bem e trouxeram essa conscientização, sabe, de sociedade e vida. Professor Marcelo Souza Júnior, professor Marcelo Soares, professora Lívia Tenório Brasileiro, que participa do livro também, né? Enfim, foi minha orientadora na graduação e no mestrado, a professora Ana Rita Lorenzini, fantástica, a professora Adriana Guedes, dentre outros, Rodrigo, Cádia, assim, né? Não tem como falar, Carla Toniolo, Patrícia, são muitos, 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 muitos professores. A professor Agostinho, fantástico, sou muito fã dele. Então, assim, muitos, né? Eu falo de alguns professores no livro. Uhum. Não todos, né? Mas, enfim, em algumas pontualidades. Mas porque teve conexão com esse meu despertar para essa reflexão. Então, é esse caminho, sabe? Assim, a minha reflexão na dança, enquanto arte de plataforma, de comunicação e reflexão, passou por esse percurso cronológico, histórico, que não tem como deixar de lado, pois somos seres históricos. Não tem. Eu achei muito interessante você falar sobre a questão do desenvolvimento. Nada acontece, nada se cria do nada, né? Existe um percurso para se chegar naquele momento. E isso acho que se reflete pessoalmente, porque as nossas experiências, né, pessoais, elas transformam, elas fazem a gente virar quem somos. É, mas isso também reflete na própria arte. A gente, antes disso, a gente conversou sobre o Suleá e eu queria contextualizar um pouquinho a obra para as pessoas aqui, que para mim o Suleá, tanto a dança quanto o livro, ele é um fruto do seu tempo. Eu não acho que em nenhum outro momento da história uma obra como Suleá poderia ter existido. A gente, nesse momento que a gente vive, existem grandes conversas, existem duas questões, grandes questões filosóficas debatidas, especialmente sobre o quadro teórico do decolonialismo, né? Porque sempre se existiu e sempre foi a pedra fundamental da filosofia ser um tipo de pensamento mundial, né? Global. Então, são coisas que são necessárias e intrínsecas de todos os seres humanos em qualquer parte da Terra. O problema é que toda a produção filosófica ela é feita na Europa. Desde os gregos antigos, depois no iluminismo na França. E depois, por exemplo, na crítica da razão pública de Kant, que é alemão. Então, todos os grandes pensadores da filosofia antiga e moderna são europeus, são travestidos dessa universalidade, porque, enfim, o mundo gira ao redor da Europa, né, por causa de toda da colonialização mundial. E, recentemente, na história, começou-se a entender que não, que os pensamentos, por mais brilhante que a crítica à razão pública de Kant seja, ela é uma representação e pensamentos filosóficos que funcionam para a Europa. O que é que Descartes vai dizer, por exemplo, para um africano? O que é que Kant vai dizer para uma pessoa na favela? Entendeu? Então, precisou se criar e repensar a filosofia em novas esferas, não mais centralizada. E, por isso, esse grande conceito de decolonização. A gente tem um grande filósofo, ele se chama Achille Mbembe, ele é de Camarões, ele é um dos grandes nomes da filosofia moderna. Ele cria, por exemplo, o conceito de necropolítica, que é justamente usar a morte e a escolha de quem... olha aí, isso mesmo. Necropolítica, que é justamente crítica da razão negra. Isso, exatamente.
que é onde justamente ele faz uma crítica, a crítica da razão pública de Kant e tenta trazer isso para uma realidade mais próxima das pessoas. Essa ideia, e eu não vou perder não, eu vou voltar para Solear já já. Essa ideia de novas centralidades é maravilhosa, uma coisa que só pode surgir agora. A gente, por exemplo, a gente precisou passar pelo começo do século passado com o modernismo, onde se começa, especialmente no Brasil, né, que eu vou falar sobre a questão brasileira, onde se começa a usar a arte europeia não como tipo de reprodução de uma arte superior, mas apenas como uma inspiração para se criar uma arte brasileira, entendeu? Mas ainda assim as formas e os conceitos eram muito centralizados, né? Na Europa, por causa do pensamento colonial. Depois, mais tarde, a gente tem Ariano Suassuna com o movimento armorial, que bebe um pouco dessa sede também e diz assim, não, a gente pode utilizar formas tão elevadas quanto europeias, mas que são nossas, né? E ele faz isso formidavelmente na literatura. Então, a gente passou por essa digestão da fonte colonial para hoje em dia a gente conseguir reverter isso. E Solear reverte isso. Solear, inclusive, é tudo sobre o que Solear é. A gente fala maravilhosamente, tem passagens no livro e na dança que fala sobre o Sul não é posição geográfica, é mais ainda uma posição política e uma posição cultural. Por quê? De submissão e de colonial, o Sul é visto como menor, como menos desenvolvido. E o Solear, ele vem girar isso. Não, a gente é tão desenvolvido quanto, a gente tem uma realidade diferente. A gente pode criar coisas tão superiores quanto, porque o padrão não tem que ser a Europa. O que eu falo, por exemplo, a gente tem uma grande ideia do Solear, uma grande ideia da descolonização, e que eu acho fantástico, que a gente olha as obras europeias como obra de arte, enquanto a gente olha um artesão do sertão de Pernambuco e chama aquele de artesanato. Quando o artesanato também é uma obra de arte. E que merece, entendeu, toda a admiração e que merece toda a compreensão, todo o estudo que qualquer obra de arte europeia merece. E o Solear, ele vem nesse momento específico para relembrar a gente disso. É muito baseado, é muito estruturado. E aí, depois dessa conversa, eu queria contextualizar para todo mundo, não sei se quem teve a oportunidade de assistir a dança, mas quem não teve, leia um livro. E eu queria que tu explicasse agora pra gente essa estruturalidade, como foi que tu montasse o Solear, como foi que esses blocos viraram um espetáculo e depois disso, como é que essas ideias se viraram livro. Como é que está esse estudo? Como é que se foi estruturado tanto na dança e como é que se foi estruturado no livro? Então, olha, vou começar falando uma coisa, né? Que eu falei pra você. Minha sobrinha perguntou, a Aline, beijo Aline, ela perguntou assim, Titio, por que tu chamou esse teu amigo, né? Primeiro porque ele é meu grande amigo, né? Vai tá sempre perto, eu tô sempre aperreando ele, né? Intimando, porque ele Intimada. E isso aconteceu também em outras épocas, ao contrário, né? Então, assim, com certeza, a verdade é agora. E porque pela grande amplitude que Tiago Bione, né? Você consegue dar conta. E aí, por exemplo, você, né, que viu ao espetáculo e você conseguiu fazer, sabe? Você conseguiu destrinchar, entender os meandros, o que estava lá dentro, sabe? O miolo do espetáculo, de forma muito brilhante, sem a gente ter conversado sobre o espetáculo, porque a gente não chegou a conversar sobre o espetáculo. Mas você conseguiu realmente captar a mensagem. Se bem que, vamos entender uma coisa, não só na dança, na arte de modo geral, né? Óbvio, existe a mensagem, existe a comunicação, mas a recepção é muito de quem vai estar recebendo. Então, assim, o seu conhecimento de mundo é o que vai dar limites ou possibilidades de interpretação de qualquer obra, de qualquer espetáculo. Primeiro ponto, é isso. Né? Então, exatamente. Bem, a ideia era essa. Né? Então, você já... Alan, veja, eu não sei se você entendia. Eu falei, diga. Você entendeu, Entendeu. Né? Você entendeu. Mas aí, entendeu.
né? Entendeu? Mas diz o que é. Aí depois, quando começava a conversar, eles diziam, olha, a ideia, né? Mas entende, o espetáculo é o que você consegue compreender, consegue captar. É isso. Exatamente. Segundo ponto, justamente isso, né? Você trouxe essa fala da questão da obra, né? A gente vê as pinturas, as esculturas, total, europeia, de outro lugar, obra. Aqui é artesanato, ou seja, parece que vai entrando no âmbito da folclorização, né? E aí vai ficando aquele âmbito mítico apenas para momentos festivos, enfim, são coisas que a gente precisa também realmente dialogar mais por esse ponto. E a ideia do espetáculo era justamente isso, era mostrar que nós somos acostumados a falar, por exemplo, a palavra nortear. É muito comum a gente usar a palavra nortear durante o nosso diálogo. Por exemplo, lê esse livro daqui, ó, né? Necropolítica para nortear sua compreensão. Bem, mas é comum a gente utilizar. Não vou entrar na seara se é errado ou se é certo utilizar o termo nortear, tá? Mas se nós estamos na região, né, planetária estipulada como sendo o sul, hemisfério sul, tá? Por que não sulear, né? E aí, para poder falar sobre essa sua pergunta, precisar contextualizar isso e contextualizar que esse termo foi um termo cunhado instigado, né, pelo professor, pelo físico Márcio Campos, que ele sugeriu para Paulo Freire, né? Então, Paulo Freire todo mundo já conhece, né? Paulo Freire, fantástico, né? O patrono da educação brasileira, e Pernambuco também configura ele como patrono da educação pernambucana. Paulo Freire, ele vai lançar, né, ele faz uma menção em seu livro Pedagogia da Esperança, que está aqui do meu lado também, né? Tem aqui um armário de livro, Pedagogia da Esperança. E aí a esposa de Paulo Freire, a professora Ana, ela vai e lança a nota de rodapé enorme, fantástica, fenomenal, explicando e traz Márcio Campos, dialoga. E aí isso é justamente isso, a gente pensar essa reposição, esse reconhecimento de nós enquanto espaço geográfico, mas não só isso. Como você falou, é uma categoria política, é uma categoria cultural, né? É pensar que a gente tem muito esse entendimento de quem está acima que tem o conhecimento. Eu vou falando contigo, mas eu já vou colocando aqui para carregar, tá? Tá descarregando. Eu tive que sair mais cedo. E aí, pensando, faz parte do processo, né? E aí, pensando, né, que a gente tem muito disso. Tanto que quando alguém vai comprar, por exemplo, um apartamento, quais são os valores mais caros? De baixo ou de cima? São sempre Quanto mais alto, né? Quanto mais alto, quanto mais cobertura, mais caro o valor. Então, essa relação do que está em cima é mais valorizado, isso já está inculcado nas pessoas, né? Primeiro ponto. E aí a gente queria trazer um espetáculo, né? Eu sugeri para minha antiga parceira de dança essa ideia de trazer um espetáculo que pudesse trazer uma reflexão mais profunda para as pessoas, né? E nessa relação do que é a nossa nação, do que é a América do Sul, especificamente o Brasil. Por quê? Parte do princípio de que o espetáculo ele tem lá, né? Tem alguns momentos que ele vai chamar de a chegada, miscigenação, a parte lá dos humanos, das entidades, que ele vai chamar de encantatos, né? Da natureza, a relação da bússola, a relação das localizações, vai ter um momento que ele vai chamar de linhas abissais, enfim, vai ter alguns momentos aí de reflexões que ele vai trazendo, a inexistência, até chegar em Sulear, e no momento pós-abissal, né, como uma extensão pós-face, digamos assim, né, dançante, do espetáculo, que vai organizando justamente essas ideias do que é o espetáculo, de como é o espetáculo, né? E aí a gente vai trazendo com a dança essa navegação, digamos assim, do passado para o presente, mas o passado nem tão distante assim, tá? Porque teve gente que fez reflexão depois, né, interpretação, de que o espetáculo não se passou lá em 1500, como as pessoas costumam dizer que foi o momento que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Uhum. Já havia, né? Já havia pessoas aqui, né? Já havia os autóctones aqui, é chamado de povos primeiros, né? Enfim, a categorização do termo índio não se contempla para vasta população, né, de indígenas que existiam aqui no Brasil, porque o índio é uma categoria do português para esse pessoal, né? Índio vai significar Brasis, negros da terra, que eles chamavam assim, né? De Brasis, né? E aí tem gente que levanta a bandeira. O Brasil nunca vai ser vermelho. Gente, o nome Brasil é vermelho. É a cor vermelha. Alô? Sabe? Então, assim, a gente quis trazer essa reflexão nesse percurso dançante, né? E aí, bem, obviamente que a gente bebeu da fonte
da dança popular, da dança contemporânea, do clássico, balé clássico, da dança de salão, mas numa linhagem, digamos assim, contemporaneizada, obviamente, né? Mas a gente trouxe essa relação mostrando, porque é muito comum também as pessoas colocarem assim: ah, porque o balé tem que ser. O balé é a base de tudo, é a base da dança. Não. Não, essa é uma visão eurocêntrica. Uma Eurocêntrica. visão trazendo da Europa de 3 séculos atrás para Eu cá. não, eu não entendo com essa questão do balé, Ah, é não tô ouvindo, maravilhosa. Tiago. Não tá me ouvindo, Não não? consigo te ouvir. Alô? Alô? Oi, Não, não consigo nada, te ouvir. Tu não, tá nada. me ouvindo, né? Tô. Clica, tu tem o microfone aí, clica e desliga assim. Meu Alô? Tá me Deus. ouvindo? Não tô ouvindo, tô te ouvindo. Eu Tenta virei a sair e câmera. entra novamente. Tá, Que peraí. aconteceu isso com um outro rapaz numa das lives. Bem, enquanto o Tiaguinho vai e volta, eu quero deixar um beijo enorme para Marcinho. Márcio Filho, meu amigo, meu irmão. Um grande abraço a você. Ivan, meu ex-aluno aí, abraço. Daniel, que foi aluna aí nesse semestre que passou agora. Um grande abraço. Ludmila, meu amor. Um cheiro. Melhora logo, vice. Melhora logo e fica logo boa. Um beijo pra Caê também. Beijo para as pessoas que estão aí. Então, Enquanto tá me ouvindo agora? ora, E eu aconteceu isso. também quero aproveitar para mandar um beijo pra Marcinho. Beijo! Te acompanho de longe. Um beijo pra Babi aí que terminou, foi minha orientanda e terminou a graduação aí, defendeu o TCC ontem, um TCC fantástico que vai se transformar em artigo científico. Um grande abraço. Pra minha tia Zezé, que mora bem perto de tu, Tiaguinho, mora aí nos Estados É? Unidos. Tia Ah, Zezé, sim, 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 verdade. tia Zezé, I love you too much. Olha, Eu e ia aí, falar sobre tava falando sobre a questão do balé como base. Eu acho maravilhoso. Eu tava tendo essa conversa uma vez com o Sebastião, né? E aí, eu não entendo. O balé é base, minha gente, para um corpo europeu, para um corpo branco, para um corpo esguio, para uns palitos de perna, desse jeito, que vai poder fazer, né, um andeó e vai poder entrar numa quinta sem juntar as coxas. Como é que você bota isso no corpo de um brasileiro? Como é que você bota isso no corpo de um africano? Né? Então, aquilo pode ser base de nada. Ele é base para aquele tipo de biofísico e para aquele tipo de expressão artística, de dança. Mas o balé, ele não tem que ter um patamar acima de nada. Ele é apenas mais um tipo de linguagem, mais um tipo de expressão que funciona em certos corpos e que não funciona em outros, sim, né? Então, transformar o clássico, e quando eu digo balé, qualquer coisa que seja clássico, qualquer coisa que seja europeu, entendeu? Se você transformar música clássica, se você transformar literatura clássica, entendeu? Não pode ser acima de nada, porque ele não representa manifestações humanas de outros povos. Não é. Inclusive, Ludmilla, que está aqui, né? Que, enfim, uma grande amiga minha, a gente se encontrou várias vezes na vida, assim, né? A vida é feita de ciclos, né? Você começa, termina, uns se encerram de vez. E Ludmilla faz assim, ó, na vida. A gente se encontrou depois de muito tempo no balé clássico. E aí, porque você falou de balé, né? Eu me lembrei Uhum, disso. Porque onde a gente estudou balé clássico, eu fui estudar balé clássico já muito velho. Assim, velho pro padrão do balé clássico, que eu digo, né? uhum, Pra mim não existe idade para dançar. uhum, Mas, com 24 anos. E aí era uma escola que tinha a metodologia cubana, né? Pela escola de Cuba. E tem um detalhe. As movimentações, tem algumas movimentações que se diferenciam, né? Por quê? Porque o método cubano, ele bebe da fonte, obviamente, europeia e tudo tal, mas reorganiza algumas coisas para os nossos corpos. Porque os corpos latinos, eles têm uma região pélvica, são mais né, arredondados. mais arredondadas, então não tem como. Então, são alguns, digamos, mitos, né, enfim, que as pessoas Uhum, precisam se afastar, que não dá certo, sabe? uhum. E entender que a capoeira pode ser a sua base de dança, o frevo pode ser a sua Pode. base de dança, a dança contemporânea, enfim, sabe? É, Então, tem alguns jargões, alguns pensamentos que as pessoas precisam se reorganizar, né? Então, dizer assim, é, vou desconstruir. Não, você não desconstrói porque já está em você. Você pode reorganizar. Então, precisamos reorganizar. exatamente. O espetáculo Solear, ele é isso. A gente reorganizou essas formas. Então,
quem conseguir... tem gente que vai fazer interpretação mais aprofundada e consegue ver na movimentação do espetáculo intencionalidades do clássico, intencionalidades da Sim. dança de salão, do balé popular, né? Obviamente fica muito mais característico o popular e o contemporâneo, porque é a base realmente maior que nós utilizamos, mas tem outros elementos presentes, Uhum. sabe? No espetáculo, tem outros elementos presentes, porque a ideia de Sulé é justamente isso. E aí com o livro, né, foi esse percurso, porque a gente está seguindo, a gente, falo eu, né, estou seguindo um curso do projeto, né, o projeto tá lá, né, aprovado, e que tinha que seguir um percurso para escrever um livro, eu teria que, eu coloquei lá como possibilidade, de seguir uma inspiração do que foi o espetáculo. Então a gente vai seguindo esses momentos, tá? Que foi a chegada, blá, 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 e aí, até o final, né? E a gente faz uma menção sobre o momento pós-abissal, mas como possibilidade extensiva aí do que é o Sulear. E o que é Sulear? Porque as pessoas podem estar perguntando isso, né? Está Uhum. falando Sulear, o que seria? Então vamos lá, vamos categorizar. Gente, é muita coisa para falar do que seria Sulear, mas tem como a gente Uhum. fazer uma síntese rápida. Sulear, ela é a possibilidade de você se reorganizar para pensar em você, enquanto ser humano, onde você se localiza, né, no Brasil. Aí eu pergunto pro pessoal de casa, eu pergunto para você, para todo mundo, né? Você conhece o filme norte-americano? Conhece, obviamente. Agora quando pergunta, diz aí um filme canadense. Diz um filme, tá bom, vamos aqui para a América do Sul, né, que é a nossa área, vamos sulear. Um filme argentino, uruguaio, né, sei lá, chileno, não sei. Tá, vamos para a África. Sabe? As pessoas se perdem. Por quê? Porque historicamente a gente bebeu da fonte cultural norte-americana, né? Antigamente era europeia, depois obviamente teve essa transição para norte-americana. E aí Uhum. é muito, muito nítido isso. E aí a forma de pensar, ela se articula nesse contexto cultural, sem as pessoas perceberem, né? E aí Tulear, obviamente, é uma intenção, é uma possibilidade de trazer essa reflexão. E não vai finalizar aqui, ela continua, né? E é dar o start, porque a ideia da arte é essa, dar o start, a sociedade vai desenvolvendo esse start. Ou não. Não se agrada, não continua, né? Tudo bem. Mas a ideia é que a gente possa dar start. O espetáculo Falso Brilhante, que é um outro espetáculo, ele tocou na vida social com relação às possibilidades de, olha, se você não prestar atenção na relação política, histórica e tudo tal, coisas do passado podem voltar, porque Uhum. o povo brasileiro saiu da ditadura militar, entrou nessa redemocratização e, tipo, não vamos voltar mais, não vai ter mais isso. Estamos passando por vários desmontes aqui no Brasil, né? Uhum. Sabe? Você que está no Canadá, você vem acompanhando, Bem, a gente conversa muito, veja, as pessoas de fora. sim, a visão internacional, as pessoas, a visão internacional do Brasil é assustadora. É assustador. É assustadora. É assustador. E aí, o que acontece é que aqui internamente as pessoas, elas culturalmente têm tendência a ficar fixa em um patamar de informação. E isso é muito difícil. De dialogar com alguém que não consegue expandir para as possibilidades. É muito difícil. E aí, gente, sabe, Sulear é a ideia de pensar, olha, precisamos pensar em nós, na nossa soberania cultural, histórica, política, social, enfim. E aí Sulear, ele é isso, ela é Sulear, ele é nas relações também, por exemplo, de escrita, né? E é como você falou, não só porque, vamos lá, tem uma coisa que Paulo Freire traz que é o seguinte: o oprimido e o opressor. Se o oprimido, Tiaguinho tá travando, eu tô falando aqui, mas acho que tá rolando, né? Tá travando um Tá pouquinho aqui. travando, mas dá pra Tá. escutar. E aí você ficou, inclusive, mudo de novo. Tenta fazer a mesma coisa, sair e voltar novamente, Peraí. tá? Enquanto isso, eu vou continuando aqui falando, né? Então, entre o oprimido e o opressor, a intenção do oprimido é sair dessa relação de ser oprimido, né? Só que ele não pode ir para o patamar do opressor, né? É muito comum a gente ver as pessoas dizendo assim, porque eu vou ganhar dinheiro para pagar alguém para fazer isso para mim. É muito comum a gente ver as pessoas falando isso. Mas não deveria ser dessa forma, de pensar. Pronto. Pronto.
Pronto. De sair do patamar de oprimido para ser um novo opressor. Essa não é a ideia. Sulear é justamente isso. Trazer outros panoramas de diálogos, né? Sair do contexto eurocêntrico norte-americano e vivenciar a relação de outras relações de conhecimento. Relações sociais presentes no Brasil, presentes na África, na Ásia, enfim. E também com os norte-americanos, com os europeus também. Tanto que o espetáculo Sulear, um dos insights, né, dessas investigações que eu tive, foi de Boaventura Sousa Santos, que é europeu, português. Então, assim, Sulear não é você excluir, muito pelo contrário, é você congregar, só que entendendo o seu patamar, entendendo o seu local de fala. Esse é um perfil. A situação ipsilitris, né, do que tu mencionaste de Paulo Freire, é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Isso. Né? E aí, Marcinho falou uma coisa, ele falou assim, a arte europeia começou a fincar ainda, não é? Eu não tô conseguindo ler, consegue ler, Tiaguinho? Peraí, porque eu saí, eu não vejo, mas não porque eu saí e voltei, né? Eu não consigo mais. A arte europeia começou a ficar ainda mais elitizada intelectualmente, por conta dos conceitos mais sofisticados, com a não necessidade de agradar e atrair a massa. Né? Pois é, essa relação de vamos qualificar e afastar o povão, né? Acho que o que é, inclusive, eu acho o movimento muito estranho, porque muito do que a gente chama clássico, ele era de povão. Por exemplo, quando a gente... Mozart era um grande popstar, né, na época. Ele escrevia música para a corte e ele escrevia música para o povo. A Flauta Mágica, que é uma das grandes óperas de Mozart, que é, né, bastante conhecida por causa da Rainha da Noite, ela foi uma ópera que foi escrita, inclusive, em alemão, porque na época não se escrevia ópera em alemão, porque se dizia que a língua sofisticada da época não era o inglês, não era o francês, era o italiano. Porque se tinha a noção na Europa de que o italiano ele era mais bonito, ele é mais redondo, ele tem mais vogal, o que é verdade. O italiano ele é uma língua mais vocálica mesmo. O alemão tem mais, tem muita consoante. E achava-se que não podia se fazer música bonita no alemão. Só que as pessoas, o povão, não entendia italiano. Eles falavam alemão. E ele disse, não, eu vou escrever... Ele é um dos primeiros compositores clássicos a escrever ópera em alemão, né? Existiam coisas, por exemplo, Bach escrevia oratórios em alemão, mas tinha todo o contexto religioso que precisava atender, alcançar as pessoas por ser religioso. Então ele fazia isso, mas o entretenimento mesmo em alemão, Mozart é um dos primeiros, e era uma coisa super popular, e que depois se transforma em sofisticado. Né? Então existe essa ideia de vamos deixar isso aqui mais sofisticado para poder afastar das pessoas e transformar isso em mais raro. Isso um caminho que acontece na arte, que valoriza a arte. A pintura faz isso, né? A dança faz isso. O balé clássico ele é mais caro do que uma apresentação de frevo, por exemplo. Porque existe essa ideia de que ela é elitizada, de que ela é mais rara e sofisticada, então eu preciso ter um conhecimento a mais para digerir aquilo. Quando não. Inclusive, essa tua fala de falar do balé clássico, ser mais caro um espetáculo do balé clássico do que do popular, do que um frevo. Quando tinha os festivais de dança, né, era muito comum a gente ver os bailarinos clássicos num camarim diferenciado do pessoal do povão, né, do popular, sabe? Uhum. E aí, como o pessoal popular queria dançar de todo jeito, meio que não ligava muito para isso, Uhum. sabe? Mas não deveria ter sido assim. Sabe? E a gente não vale. Um pouco, sabe? Mas já tá dançando no teatro, tá ótimo. É aquela história de que se uma escultura é feita na Europa, é uma escultura, é uma obra, se for feita no Brasil, é artesanato, né? Então é como se as palavras elas usadas para classificar a mesma coisa, porque materialmente é a mesma coisa. Tipo, é um material transformado em uma representatividade. Só que você chamar uma coisa de obra e as coisas de artesanato, você muda completamente a percepção do produto, né? Do coisa final. Mas o que Márcio falou é isso mesmo. Existe essa elitização e essa sofisticação, inclusive a falta de apelo às massas mesmo,
como se a massa não tivesse capacidade de entender. Quando o Teatro Santa Isabel a gente fazia com um conservatório de música. Quando a gente tinha ópera e música clássica acessível, porque o problema das massas não é porque a massa não consegue entender e apreciar, não. O problema é que a massa não tem dinheiro para consumir esse tipo de arte. Quando a gente botava a música clássica de graça no Teatro Santa Isabel, o teatro lotava. Pois é. Lotava de povão, não era de gente, né? Não, a arte clássica, inclusive, ela tem esse poder de atrair as pessoas, né? Pela curiosidade do o que é isso. Tipo, não faz parte do meu dia a dia. Eu escuto uma sonata de oboé de bar, não é o que eu escuto no rádio, não faz parte do meu dia a dia. É uma representação de uma outra coisa. Não significa que é melhor, mas é diferente, né? E eu acho que o grande caminho que a gente ia e a grande discussão que o Sully atrás é isso. Não é que é melhor, é diferente. E eu não preciso excluir para poder valorizar o meu. Eu posso só entender que são bons, cada um dentro do seu círculo, da sua realidade. Pois é. E aí o bacana é como o Daniel, né, ele foi meu aluno agora nesse período que passou, lá no primeiro período em Educação Física. O Daniel falou assim, justamente isso, né, nós estamos acordando, né, agora, acordando entre aspas, né, então assim, existe aí uma movimentação social, política, cultural, enfim, que Uhum. já vinha, não é de agora, já vinha acordando, né, Sim. e aí a gente pode dizer que despertou também, porque inclusive eu fico muito a refletir, num período brasileiro da ditadura militar, né, a massa estudantil, secundaristas e universitários, né, e os artistas foram fundamentais, né, e os intelectuais também foram Hum. fundamentais, mas muito mais a questão dessa musicalidade, né, para se sair dessa relação, né, para trazer essa conscientização, para trazer um engajamento. E eu fico pensando nos dias de hoje, nos TikToks de hoje, sabe, nos Instagrams de hoje, na musicalidade em si de hoje, não todas, né, tem uma parcela bem significativa, sabe, o que eu estava falando lá no começo dessa live, assim, da plataforma. O que é que esse pessoal está fazendo enquanto possibilidade de reflexão? O que é, sabe? Aqui Uhum. no Brasil são quase meio milhão de mortos. Estamos na marca numérica, mas não é um número, são famílias que foram, perderam, Hum. né, assim, que se desconectaram, digamos assim, nesse plano carnal. Então, sabe, o que esse pessoal está fazendo? Qual é a reflexão? Porque é isso também, Mas sabe? eu queria, deixa eu ver como é que eu posso colocar essa ideia para não sair de um jeito errado. Eu sou muito, eu tenho muita compaixão com as pessoas que inclusive não refletem. Por dois motivos. Um, não refletir é mais fácil. Se eu não soubesse o que eu sei, eu acho que a minha vida seria mais fácil. Entendeu? Eu colocar, eu não pensar em certas coisas me traz mais paz do que eu pensar nelas. Isso é um ponto. E eu não, eu acho que as pessoas têm que fazer isso porque esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão gera mudança e gera melhoras na vida de todo mundo, mas não julgo quem não consegue. Não consegue por falta de oportunidade, de educação, e aí é onde eu chego no segundo ponto, existe um projeto para que as pessoas não façam isso. Então por isso que eu tenho muita compaixão pelas pessoas que não refletem nisso, por esses dois motivos. Um, pela paz que a falta de reflexão traz, e segundo, pelo projeto que existe para não deixar as pessoas fazerem isso. Um Então, projeto é de agora, né? Não é de agora, não é de agora. É um projeto dado no mundo todo. E também não é só no Brasil. É um projeto dado no mundo todo. Porque esse tipo de meditação de falta de reflexão, assim que ele consegue criar raiz, ele se expande. Existe uma pressão. Uma grande prova disso foi que a extrema-direita parou de ouvir de ficou novo. mudo. Travou e ficou mudo. Mesmo percurso, sem problema nenhum, tá? Sai e volta, que é isso mesmo. Mas é pensar e refletir. Eu concordo plenamente. Inclusive, a gente falou sobre isso, né? Eu e o Tiaguinho já vinha conversando um dia desse por telefone sobre essa relação de que quem não reflete, quem não está pensando sobre essas problemáticas sociais, né? Muito fácil, muito bacana, a vida é boa, né? A vida é maravilhosa, tudo é festa.
é mais leve, é mais suave, né? Então, mandar um beijo aqui pra Priscila Prachedes, mandar um beijo aqui pra André, meu querido dançarino, bailarino maravilhoso. Fernanda, um grande abraço. Enfim, a Luísa, todo mundo, né? Que entrou por aqui rapidinho. Angélica, maravilhosa. Saudades imensas. Enfim, Você é estava isso. escutando? Consigo ouvir, consigo Então, ouvir. o que eu ia dizer, e vou passar rapidamente por isso, porque realmente eu acho que isso era um assunto para uma outra live, mas não o que está acontecendo politicamente no Brasil é meio que um espírito do tempo, né? A gente não vê, o que acontece no Brasil não está isolado. Ele aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ele aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra saiu da União Europeia numa tomada de extrema-direita, não de extrema-direita, mas numa tomada de direita na Inglaterra. A França, a última eleição, quase foi ganhada por uma mulher de extrema-direita. A gente vê na Polônia, a gente vê na Hungria o presidente Juncker, a gente vê na Turquia. Então, não é isolado. Tipo, é um projeto que ele é dado e que ele é um espírito do tempo. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente teve as grandes surgências do fascismo na Europa e na América do Sul, elas todas aconteceram ao mesmo tempo. Hitler, Mussolini, Alemanha, como é, na Alemanha, no Brasil, no Chile, né? no Chile. Na Argentina, tipo, todo na Itália. Então, esses movimentos, em Portugal, todos esses movimentos ele aconteceram mais ou menos no mesmo tempo, porque o mundo ele passa por ciclos. E a gente, infelizmente, vai ter que viver o espírito do tempo na esperança de que isso passe, que isso gere reflexões, porque muda e a história mostra que muda. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando, mas a gente tem também que ter esperanças que vai passar, porque passa. E a história mostra que passa. Então, A história é cíclica, né? Eu costumo dizer isso. Quem é meu aluno sabe, já ouvi falar muito. Gente, eu ministro uma disciplina chamada Aspectos Históricos e Filosóficos da Educação Física. E eles começam a ver o quanto a educação física ela vai remodelando a sociedade europeia e depois brasileira, porque, enfim, a gente bebe dessa fonte, né? E aí, o quanto a sociedade ela foi remodelada, reorganizada por causa da educação física, né? Que antigamente nem se chamava assim, chamava ginástica e tal. Mas nessa relação eu costumo dizer, gente, a história é cíclica. Então, comece a ficar atento e atentas, né, para as relações que já aconteceram no passado e que pode voltar. Esperemos que não. Mas isso, né? É isso, né? E essa conversa todo dia que eu tava falando era justamente para dizer que a gente precisa ter mais compaixão com o Brasil e com os brasileiros. Normalmente a gente acha que tudo que está acontecendo no Brasil é pior, particularmente está muito pior agora nesse momento por causa das consequências da pandemia, mas não, eu acho que tem que ser mais, a gente tem que ter mais compaixão, porque é um movimento mundial, né? E a gente vai passar por isso. Eu queria mandar um beijo para minha amiga Tiago Ferreira. Ela é muito famosa aqui em Montreal, muito famosa no Brasil. Tem um canal maravilhoso de revistas e o canal de Tiago, eu tô chamando ele da Tiago, mas para bagunçar com ele. O canal dele é muito bom, porque Tiago tem o Tiago é muito inteligente. E ele tem um humor de uma acidez que é maravilhosa. Quem depois clicar aí no nome dele é o Comic Zone, depois também tem até a página dele, vocês vão se divertir muito, porque além de trazer, é sobre quadrinhos, mas quadrinhos também é arte, e quadrinho também tem crítica social e política, e Thiago é maravilhoso quando ele começa a trazer esses assuntos no canal dele. Recomendo. Não, e é isso, né? Sulear é isso. Sulear é justamente você trazer essas relações, né, que tá aí de outros conhecimentos que pessoas não, né, ainda não tiveram acesso e que traz essas reflexões, como você diz, né? A história de quadrinho também é reflexão, né? Alguns, não todos, né? Sim. Alguns, porque eu já vi uns que defendem a família, Deus, a pátria e coitados. E aí, por exemplo, X-Men, né? Eu sou fã de X-Men, Tiaguinho sabe a vida dos X-Men, né? E olha, saber de X-Men, a gente tem que saber de muitas histórias interligadas. E fala também sobre essa relação de mutantes e humanos, digamos assim, né? E essa disputa. Você vai ver que lá no íntimo dessa relação, fala sobre esse contexto político. Falar sobre diferenças, né? Sobre as diferenças e tudo tal, né? Sulear, ele é também isso, né? É também essa relação de pensar
outros panoramas, outras relações de conscientização, de reflexão, né? E que, através dessa conscientização, chegaremos numa possibilidade emancipatória, né? Porque a emancipação ela não vai ser assim, tipo, Tiago Bione, você vai se emancipar agora porque você vai ler esse livro. Não, ela é uma Uhum. construção, né? Eu queria só falar, antes de tudo, queria mandar um beijo pra minha prima Natália. Um beijo, prima. Mas eu queria, já que a gente voltou para Suleá, eu queria falar um pouco sobre uma questão que você traz na obra, e que é sobre a questão da miscigenação. E não existe mistura. A mistura é um ato violento. Não tem como você misturar qualquer coisa, seja materiais, seja povos, seja ideias, seja qualquer coisa, a mistura é violenta. Até você tem um bolo, você mistura as coisas batendo. Porque só batendo é que a mistura cresce. E é dessa mistura que nascem outras coisas, é dessa mistura que as culturas vivem. A língua é uma mistura, a língua ela é batida. O português que a gente fala, ele é fruto de sofrimento. As relações humanas são sofridas e são violentas, mas infelizmente é necessário. E é importante a gente saber disso, porque é muito fácil você se manter na sua bolha, porque é confortável, não dói se manter na sua bolha. E eu digo em bolha geral, seja cultural, seja ideológica, política, né, artística, qualquer bolha é confortável. A mistura é violenta, mas a mistura é necessária, porque sem ela a gente estagna, né? A gente não cresce, a gente não vira bolo. Então, isso Leá fala isso. Inclusive, a parte que você fala sobre a miscigenação foi é, 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 a maneira com que você escolheu de representar isso, com as luzes, com a movimentação e com tudo isso, porque não tem, não é leve. Misturar não é leve. Não foi leve no Brasil, não foi leve em canto nenhum. Então, mas felizmente é um mecanismo, uma ferramenta antropológica, né, e social necessária para o ser humano continuar vivendo no planeta Terra. É verdade. Tem um autor que eu gosto muito, eu sempre trago ele, que é Moacir Gadotti, né? Ele vai trazer no seu livro Pedagogia da Praxis, e vai dizer o seguinte, quem me conhece sabe que eu sempre trago essa fala, ele diz o seguinte, o conflito, a contradição, né, o conflito, ele é uma das categorias pedagógicas, né? E aí, como você traz, que a mistura, ela é agressiva, e ela acontece, enfim, você mistura, qualquer coisa que você misturar vai modificar alguma coisa, e essa modificação ela é contraditória, né? E é nas contradições que nós conseguimos avançar Uhum. na teoria de conhecimento, nas relações sociais, nas relações amorosas, enfim, é nessas contradições. E aí saber, obviamente, controlar essas relações contraditórias, né? Entender que isso faz parte do processo. Quando os estudantes entram na graduação e começam a ter novos conhecimentos, você começa a expandir suas possibilidades de refletir. Começa a ativar as sinapses neurais, né, essas relações aí de entendimento mais amplo e outras configurações. Né? Por exemplo, em educação física tem muitas nebulosas que precisamos dialogar. Por exemplo, Uhum. fala sobre dança. Dança é um dos conhecimentos historicamente presentes na ginástica, que antigamente era assim, cunhado, enfim, e continua na educação física. E aí chega a falar sobre dança. E tem gente que já vem, sei lá, pela sua religião, pela sua formação social, familiar, enfim, né? Já fica travado. E quando se fala, por exemplo, de dança e religiosidade, a questão travar é maior ainda, sabe? Então, assim, são coisas que precisa dialogar, né? E aí eu pergunto, e eu sempre falo, né, para as pessoas, olha, você confia na sua fé? Né, sua fé é inabalável? Professor, com certeza. Então não vai ser esse conhecimento que vai abalar a sua fé. Pois Muito é. pelo contrário, vai ampliar as possibilidades, porque conhecimento é poder, né? E aí é justamente isso. O Leal traz essas relações de liberdade também, de pensar nessas relações, né? E aí, tu que deu uma olhada lá no livro e tudo tal, né? O livro vai ser lançado ainda, viu, gente? O livro não foi lançado. Calma, daqui no final do mês vai ser lançado. Essas lives que estão acontecendo, né? Vai acontecer essa hoje, outra terça-feira que vem, enfim, vai ter mais outra aí, para falar sobre esse percurso, né? Para começar a instigar o pessoal a se aproximar. E aí eu pergunto a você, com relação aí, tipo, da escrita, porque como Tulear também é liberdade, né? Com responsabilidade, é fundamental isso, que eu sempre trago, gente. Não adianta chegar no patamar de conhecimento, sabe, de influência e não saber lidar com esse poder com responsabilidade. Uhum. Então,
no percurso lá da escrita, diz aí qual foi a tua impressão, assim, né? Porque, enfim, eu me libertei um pouco desse... Uma das conversas que a gente teve, bom, antes de qualquer coisa, eu preciso falar um pouco sobre o conceito de descrição e prescrição na linguística, né? A gente tem dois grandes caminhos na linguística, que é a linguística descritiva, que ela simplesmente elabora sobre o idioma para falar como ele realmente é. Ela não diz o que é certo e o que é errado, e isso é o caminho da linguística prescritiva, porque ela vai prescrever certas regras e certas convenções para dizer o que é certo e errado no idioma. Eu sou uma pessoa mais ligada à linguística descritiva, porque o idioma, como uma entidade viva, ele não é o que está escrito no livro. Qualquer livro de gramática, ele é só uma escolha de certos fenômenos gramáticos que existem numa língua, mas a grande verdade é que ninguém fala, ninguém produz, ninguém vive tal qual um livro de gramática existe. As escolhas, normalmente, como padrões de gramática, são escolhas muito mais baseadas no que é socialmente valorizado. Por exemplo, certos tipos de... A gente vai, por exemplo, na França, o francês padrão é o francês de Paris, o francês era o francês que era o da corte. A França é um país que tem inúmeros dialetos, mas ficou o francês padrão e o francês bem bonito e bem falado, aquele que fosse o de Paris. E isso se transmite, por exemplo, na Academia Francesa de Letras, em todas a gramática francesa padrão é o de Paris. No português, a gente também tem isso. Existiu por um grande acaso, o português brasileiro virou o padrão internacional do português, porque nós somos 210 milhões de pessoas, comparado com o português europeu, é muito pequeno. Então, o português do Brasil, diferente de outros idiomas europeus no mundo, alcançou esse patamar de padrão. Mas também são escolhas de um português valorizado, né? De um português de alguém que tem um certo grau de estudo. Então, então se transformam no português certo. O Soleá não fazia muito sentido. Claro, a gente está usando... Alain usa o português corrente, o português que é compartilhado com pessoas que vivem no mesmo ambiente geográfico e histórico, né? No caso, Brasil 2021. As conversas que a gente teve foi justamente sobre isso, e que a revisão ela não se atearia tanto sobre os padrões gramáticos, seriam mais sobre conteúdos, sobre transmissão de ideia, de comunicação, muito mais do que a parte gramatical, porque se ater tanto à gramática seria um pouco ir contra a ideia do Soleá, a ideia do Soleá. E claro, como qualquer obra, são escolhas, né? A gente faz escolhas e a gente faz escolhas que a gente acredita que reflete um pouco mais a ideia que tem que ser feita. Então, eu acho que quando as pessoas... Eu acho bom, não é sempre que autores se dão essa liberdade, entendeu? Não é a primeira vez. Por exemplo, a gente tem Grandes Sertões Veredas, por exemplo. Ele foi um romance que é estudado na literatura clássica brasileira e que foi realmente criticado porque na obra existia neologismo, ele inventou palavras que não existiam no português, entendeu? Nessa ideia de libertação, nessa ideia de tentar usar certos... Ele precisava representar certas falas de certos personagens de que o português padrão não dispunha. Então, ele se dá essa liberdade. Então, eu acho que essa escolha de Alain, ela representa a ideia de uma outra, dessa forma.
Porque, e aí, só para poder complementar essa sua fala, justamente por isso, a minha escolha de pegar um português mais compreensível foi porque foi também uma construção, né? Eu desde criança fazendo algumas leituras, tudo, sempre fui muito estimulado pela minha mãe, pelos meus tios, como eu já falei no começo da, da live, né? E essa relação de estímulos de leituras me fez, obviamente, acessar algumas obras, né? E aí, aos 15 anos, está lendo Sócrates, Platão, Eurocentro, né? Enfim, aos 15 anos, 16 anos, está lendo literaturas que não seria tão comum para um jovem da cidade, né? Assim, Uhum. pelo menos de onde eu moro, né? Da minha região, da minha comunidade aqui, né? Do município de Paulista. E aí, daqui de Pernambuco. E aí, assim, tipo, nessas relações você vai construindo, né? Eu tinha uma amizade muito bacana com o Shirley. Enfim, ela foi morar fora de Pernambuco, depois voltou e tudo, tá, mas, enfim, mas na época a gente era muito próximos e ela me corrigia muito meu português. Ela dizia assim, inclusive, Alan, vou perder sua amizade, mas não perco a correção de português. E eu amava, sabe, ser corrigido, sabe? Era uma reorganização na língua portuguesa muito bacana. E eu fui galgando isso. Chego no patamar que, por exemplo, eu não falo nem do meu TCC, mas na dissertação tem alguns trechos acho que mais no terceiro que na dissertação. Na dissertação eu tenho um pouco de liberdade, mas ainda assim eu percebo um escrito um pouco rebruscado em alguns pontos, sabe? Que foi elogiado no meio acadêmico, obviamente, né, com muita humildade, com muita consciência, mas que poderia dizer assim, olha, tenta trazer uma linguagem mais próxima, sabe? Então, por que não, né? E aí, o livro, primeiro que ele dá liberdade, que você que está escrevendo o livro, tem essa liberdade. Segunda liberdade é a própria contextualização do seu olhar, sabe? De você, de alguém chegar a dizer, olha, tem um erro aqui de pontuação, né? As reticências se usa assim, se usa assado. Mas sulear é justamente você se libertar de algumas configurações, sem deixar a responsabilidade de lado, porque, tipo, eu não estou usando, né? E aí, só trazendo essa questão do contexto, né, da utilização das pontuações e tal. Não é de forma desorganizada, aleatória, não. Tem um porquê. O livro Solear é bom você ir lendo realmente, você vai acompanhando, porque eu vou construindo, né, o conhecimento, vou dialogando com esse conhecimento para que o leitor e a leitora vá se apropriando desse entendimento até chegar lá. Porque eu falo, calma, aos poucos vamos soleando, vamos solear, eu vou trazendo sempre o leitor para dentro do texto do livro. E lá no final, né, eu vou apontando, ó, solear é isso. Né? Obviamente, a minha relação de reflexão. Penso solear por esse caminho, como liberdade, inclusive, né, quem for ver, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, no capítulo de solear, né, eu nem chamo, inclusive, nem sei se eu falo capítulo, eu falo momento, acho que devo falar capítulo, mas enfim. Lá em solear, acho que tem movimentações de imagens minhas que eu estou de para baixo, que é próprio da própria coreografia da dança. E o nome das fotógrafas, né, o crédito que a gente precisa dar às fotógrafas, o nome começa a ficar invertido, de cabeça baixa, na diagonal, começa a mudar o padrão, porque tem um padrão, tá reto ou tá em pé, reto em pé. Em Solear, até o nome das fotógrafas estão, sabe, de outras formas reorganizadas, para mostrar justamente isso, essa liberdade que Solear traz de expansão, Uhum. de possibilidades mesmo, a palavra é essa, possibilidades, sabe? Então, eu fico muito feliz quando você traz essa sua fala, né, com relação, né, às possibilidades e o que é realmente o livro Solear. É, O e livro é importante dizer, esclarecer um pouco que não é que não se deve usar o português padrão. Eu acho que é importante conhecer o padrão, é importante escrever o português acadêmico e padrão, conhecê-lo tão bem para que você possa ter a escolha de não utilizá-lo quando você quiser, Aham. entendeu? Então, acho que toda o conhecimento, né, ele lhe dá essa possibilidade de você ter essa paleta de, de formas e de ferramentas e você escolher. Você tem tanta propriedade com elas que você escolhe quando você quer usar. Eu falo, bom, eu sou mestre em linguística, eu sou tradutor faz 11 anos, eu necessariamente tenho que usar por exemplo, numa questão profissional, porque eu não tenho essa escolha, né? Eu estou fazendo um trabalho para um cliente, a escolha é do cliente. Eu uso o português padrão, mas não faço do português padrão uma bandeira. Tipo, eu não luto pelo português padrão, eu não vou corrigir, por exemplo, nada. A não ser que as pessoas peçam, a não ser que exista uma intencionalidade naquilo. E eu vou dizer, mas
E normalmente a minha correção, não é uma correção, eu digo, não é que está certo ou tá errado. Eu só digo o que é que está prescrito no português padrão. No português padrão é assim. Mas no popular é do jeito que você disse mesmo. Pois é, e é muito bacana, assim, tipo, pensar essa possibilidade. E, por exemplo, como você diz, precisamos realmente conhecer o português, né, assim, como está estruturado, porque facilita muito você entender, por exemplo, se você quiser estudar outras línguas. E aí você, Exatamente. eu não consigo entender inglês, eu não consigo entender alemão, não consigo entender não sei o quê. Sabe por quê? Porque não entende o português, a estruturação, porque é muito isso. Você vai aprender outra língua, né? Eles partem, quando você começa, por mais que o curso não tenha uma metodologia de seguir a gramática, de seguir a conversação e tal, mas a própria organização do pensamento da escrita, ela perpassa pela gramática, né? Uhum. Pela participação gramatical, Mas, semântica, bom, enfim. isso é em uma das formas. Quando a gente estuda uma língua de forma estruturada, é assim, a gente realmente tem, e a gente conhece, é a metalinguagem, né? É a linguagem que se utiliza para falar da linguagem. Então, eu saber o que é uma oração subordinada, né? Um sujeito, um verbo, uma concordância verbal, nominal, do que quer que seja, tudo isso é metalinguagem. Estou usando essas palavras para descrever a linguagem. E é extremamente formal, e se eu for para fazer um curso, a gente precisa desse vocabulário em comum que a gente adquire primeiramente no estudo do português, quando a gente faz o português estudado, né, oficialmente através das escolas e tudo. Só que não só se aprende idiomas assim. Como eu disse, existe outras maneiras. Você pode aprender de idioma sem estruturas. Nunca aprendi. Para mim, bom, é mentira, eu ia dizer que nunca aprendi. Mentira, eu aprendi o espanhol assim. O meu espanhol eu aprendi convivendo com latinos por muitos anos aqui em Montreal. E o meu espanhol, eu me transformei fluente em espanhol por causa dessa convivência. Então, nunca parei para aprender. Bom, eu conheço bastante a metalinguagem por causa dos meus estudos em outras áreas. Então, eu conseguia, através acompanhar e através do diálogo que eu tinha com eles, de entender o que era o quê. Entendeu? Mas idioma é liberdade. E aí, às vezes, as pessoas ficam com medo de aprender um idioma estrangeiro por causa disso, porque acham que vai ter que passar por esse percurso, por esse caminho, né, que você mencionou, que é um caminho válido, e que é o caminho, por exemplo, que eu passei para aprender inglês, para aprender francês, para aprender japonês, passei por esse caminho, que é um caminho, um método que funciona muito comigo, mas também não é o único caminho. Então, não tenho medo, porque existem outras formas de você adquirir um idioma estrangeiro. Enfim, e aí, bem, olha, se deixar, a gente vai ficar falando aqui durante anos, né? Assim, vai Vai passar ficar. falando muito, mas a gente precisa realmente, né, já pegar aí os caminhos, os direcionamentos. Sempre é muito bom o nosso encontro, sempre, né? Tipo, Ah, eu adoro. estamos à distância, é assim, tipo, Recife não, né? Que eu tô em Paulista, Pernambuco, né? Canadá é um pouquinho. Não, na verdade, Palmarela é perto, né? Era isso que eu ia dizer. Eu não sei o que tu tá achando que tá aonde. Gente, é uma piada interna. A gente tem maneira de dizer que de Recife para aqui, de ônibus, é muito longe, Né, porque. gente? Então, Palmarela é longe. Eu digo além que Palmarela tem perna. Cada vez que eu vou na casa dele, Palmarela tá mais longe. E aí é por isso que eu tô dizendo, um dia vai estar aqui do meu lado do Canadá. Vou estar na porta de casa aqui dando tchau pra tu, Palmarela. Palmarela chegou aqui. eu só lembro da outra live que a gente fez, que eu, desesperado pra chegar em casa correndo, não sei o quê. Aí eu, menina, eu cheguei. Eu te vi passando aqui na esquina. Que eu vim lá, acho que eu tava dando aula, tava ministrando, era de noite, pro tal, enfim. Hum, É longe, mas enfim. E, mas o Leá permite isso, né? O Leá permite a gente trazer essas reflexões, essas divagações. Então, tudo que a gente falou permite, meu aqui, filho. tudo que a gente falou aqui, por mais que se aproxime ou se afaste, né, da ideia do que é o livro, ainda assim, essas são as possibilidades, né? O Leá Uhum. justamente é congregar outras formas de pensar a vida, a humanidade, a sociedade. E eu reforço mais uma vez, né? Tipo, obviamente, se eu pudesse, eu faria aí, sei lá, 3 tomos, né? Sei lá, várias, sei lá, 5 livros de Tulear, né? Para poder se Uhum. aprofundar mais. Tem assunto Tem, pra falar. tem muita coisa. Então, assim, tipo, para uns, o livro pode ser muito aprofundado. Para outros, o livro pode ser inicial, né?
vai ficar, obviamente, dessa relação de seu conhecimento, né, e da aproximação que você conseguir fazer. O livro, na minha análise, eu sou muito suspeito de falar porque eu que fiz, eu que criei, eu que pensei e tudo tal. O livro, ele tá aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, nessa relação, na próxima live com a Amanda Gânimo, bibliotecária, minha amiga também maravilhosa, cantora, artista, enfim. Um pouco mais sobre o livro, né, na terça-feira que vem, à noite também, né, enfim, logo mais eu faço isso. E aí, assim, o livro ele tem essa liberdade, ele está muito dinâmico, tem muitas imagens minhas, né, eu dançando no espetáculo e tal. Então, assim, tipo, eu acho que tá interessante. Vou falar de dança, mas também muito mais, acho que muito mais do que falar só de dança. A dança ela é né, uma mola propulsora para outros âmbitos. E tem alguns capítulos bem bacanas, assim, que eu acho que vale a pena. Tem um capítulo que eu muito me emocionei, sabe, assim, envolvendo. E, por exemplo, só para a gente poder amarrar aqui, que aí eu vou falar sobre isso quando eu estiver com a Amanda. Tem um capítulo que fala sobre inexistência, né, relação social e tudo tal, enfim, já vou falar sobre isso na próxima live. E aí, só para poder dizer que eu me emocionei muito, porque eu poderia falar, porque a inexistência é para falar sobre a relação do oprimido na sociedade. Só que eu poderia falar da relação gay, né? A relação de ser gay, por exemplo, né? Como a relação do oprimido e tudo tal. Mas não, eu decidi, né? E aí, entendendo, me trazendo como plataforma de Jamila Ribeiro, filósofa, né? Com relação ao meu local de fala, eu decidi, entendendo isso, né? E como posicionamento antirracista, né? Eu decidi trazer sobre os negros, né? Sobre a população preta, essa relação social que está posta. Então, trazendo autores dialogando sobre isso e tal. Enfim, então são percursos que eu poderia ter tomado outros caminhos, mas eu decidi por uma questão, realmente, como você falou. A obra, ela é pontual, ela pode ser, obviamente, atemporal, mas ela tem um corte histórico momentâneo daquilo que está dentro e tal. Então, eu citei essa necessidade, enfim. O livro está muito bacana, muito legal, né? Eu, assim, espero que as pessoas gostem. E aí, para a gente poder fechar esse momento aqui, Tiaguinho, eu queria anunciar, né? Fazer o lançamento. Não poderia deixar de fazer o lançamento com o Tiaguinho aqui do canal. Do canal não, né? Canal é Instagram, YouTube, né? Da página mesmo, né? Da Outros Ares. Tá bem simples, tá, gente? Porque tudo fui eu, assim, né? Pra fazer tudo tal. Cabeça mil, trabalhando. Meus alunos sabem o quanto foi corrido esse semestre. Mas eu desenvolvi aí uma página própria da Outros Ares, tá certo? É nessa página que a gente vai lançar o livro, vai deixar lá disponível gratuitamente para você fazer o download, tá? O site, ele é www.outrosaresbrasil, tudo minúsculo, obviamente, tudo junto, né? outrosaresbrasil.com, tá? E aí lá, por exemplo, só a nível de teste, né, a título de teste, eu coloquei a minha dissertação de mestrado para ver se funciona, para as pessoas acessarem e fazer o download, antes de chegar ao livro. Porque imagina, faz a página, faz tudo, quando vê, lança o livro, o download não acontece. Lágrimas de sangue. Né? Então, a título de teste, eu coloquei a minha dissertação. Eu acho que eu vou colocar também meu TCC, porque, enfim, são documentos públicos, né? Enfim, que já estão de acesso público. Mas é só como teste mesmo, tá, gente? Para poder ir lá, tem lá, escrito assim, tipo, em breve, o link do livro, Sulear, Conscientização e Emancipação Social. Lá tem algumas fotos de Sulear, porque eu poderia colocar outras fotos da Outros Ares, mas coloquei só de Sulear para poder dar ênfase ao livro, né? Então tem a página principal, a página de imagens e a página de contato, que é um e-mail que eu coloquei lá, uns 2 e-mails também. Enfim, é o lançamento que eu tô fazendo, né? Assim, tipo, de forma carinhosamente, né? Da Outros Ares, quem quiser já ir acessando, vai estar lá, mas também esse link está no meu Instagram, tanto no meu quanto da Outros Ares, tá? www.outrosaresbrasil.com, né? E aí quem quiser acessar já pode ir acessando para já ir conhecendo a página lá da Outros Ares, onde vai estar disponível durante 10 anos vai estar disponível esse livro, tá? Se por acaso no percurso aí desses 10 anos der algum problema no site, eu disponibilizo aqui no meu Instagram, enfim, outras plataformas, sem problema nenhum, né? Mas é isso. Então, Tiaguinho, muito, muito, muito obrigado pela presença. Não, eu que agradeço pela convocação. Foi muito bom. Convoco mais vezes. Convoco mais vezes. Não foi convite, não, foi convocação, né? Foi convocação, fui intimado. Tá bom, então um beijo enorme pra Um você, beijo, pra todo Alan. mundo, gente. Boa sorte, parabéns mais Tchau, uma vez. E até mais. Um beijo.
E aí, Beijo. olha, vê o que aconteceu. Ficou mudo novamente. Mas como já está terminando, né? A gente já se despede aqui. E é isso mesmo, gente. Eu sou isso, Tiaguinho é isso. E vamos seguindo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E o pessoal que vai assistir depois também, né? O livro tá chegando. Uhum. Final do mês a gente lança esse livro, tá certo? Olha quem chegou agora. Ah, Janinha. Tiaguinho, um beijo. É meu Janinha, afilhado. um beijo. Tchau, gente. Tchau, Beijo, tchau. tchau.